Oi gente, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre orquídeas, né, orquídeas assim, de média dificuldade de cultivo, para vocês estarem tendo sucesso aí no cultivo de vocês. Semana passada eu fiz um vídeo das orquídeas mais fáceis para os iniciantes, né, que geralmente a gente começa por elas, que, por exemplo, o Denfal, Phalaenopsis, Cattleya, né, são as plantinhas mais fáceis de cultivo. Dei algumas dicas para vocês, né, sobre o cultivo delas. Inclusive, quem não assistiu esse vídeo, o link vai estar aí na descrição, tá? O primeiro link da descrição, clica aí e assistam. Depois desse aqui, vocês assistam o outro vídeo, né, de plantas fáceis de cultivo, que eu acho que vai ajudar bastante quem está iniciando agora, né? E hoje eu vou estar falando de plantas assim que não são muito difíceis, tá? Mas porém não são tão fáceis assim. Plantas que precisam de alguns cuidados em específico para você ter sucesso no cultivo delas, né? Mas não é uma coisa de outro mundo não, tá? São plantas bem fáceis, só precisam de um cuidado diferente, né? Para vocês terem sucesso. Então, que plantas são essas? Hoje a gente vai falar um pouquinho de mini e micro, que quando eu iniciei eu tive uns probleminhas com essas plantinhas, né? Vou falar também das vandas, né? As vandas entram aí, eu acho, né? Eu tô fazendo essa classificação pelo que eu passei no meu cultivo quando eu iniciei. Então, a gente vai falar de mini e micro, vai falar das vandas, vai falar dos bulbophyllums, tá? E dos dendrobiums. Eu acho que são essas as plantas assim que não são difíceis, gente. Todas as orquídeas eu acho assim que você tem que pegar o jeito, né? Pegou o jeito, entendeu como a planta funciona, como a planta precisa ser cuidada, você vai ter sucesso em qualquer espécie que você cultivar aí, né? Mas nas de hoje vão entrar essas plantas aí, então se você tem dúvida em relação ao cultivo de micro, ao cultivo de bulbophyllum, cultivo de vanda ou de dendrobium espécie, aqueles que precisam de estresse hídrico, assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Eu não vou apenas falar e mostrar as plantas não, eu vou ajudar vocês com dicas de como vocês vão cultivar para ter sucesso, tá? Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e bora pro tema de hoje, bora começar com as micro. Então, gente, olha só, as micro e mini orquídeas, né, são plantinhas assim relativamente fáceis de se cultivar, porém, você tem que ter um cuidado assim, sempre tá ali observando elas e sempre tá ali molhando, principalmente se elas estiverem plantadas em troncos, tá? Porque geralmente as mini e micros, elas vêm plantadas em tronquinhos, né? Ou então em rolhas assim, olha só, né? Elas vêm todas plantadinhas assim. Então, igual eu falei, são plantinhas bem fáceis de cultivar, vocês só precisam manter a rega constante, porque são orquídeas que, por serem muito pequenininhas, elas não têm muita reserva de umidade, elas não têm muita reserva de nutriente. Então, qualquer período de muita seca, a plantinha não vai aguentar e vai morrer, entendeu? Então, elas têm que ficar num lugar mais protegido do sol, tá? Porque no ambiente natural dessas plantinhas, geralmente são matas fechadas, florestas mais fechadas que não tem muita intensidade da luz solar, né? E lugar mais úmido. Então ela precisa de uma boa umidade, tá bom? Umidade ambiente. No caso de plantinhas em rolhas ou então em tronquinhos, assim, essas mini micro, vocês podem molhar todos os dias ou então até 2 vezes no dia, de manhã e à noite, que elas vão desenvolver super bem. Porque geralmente quando elas estão plantadas assim, seca muito rápido, então você não vai correr o risco de matar a plantinha por excesso de umidade, entendeu? Então, em tronco, nessas rolinhas assim, ó, tá vendo? Desse jeito aqui pode molhar até 2 vezes por dia que não vai ter problema. Se você mora numa região muito quente, não tem problema, pode molhar que ela vai desenvolver super bem. Se por acaso elas estiverem plantadas em vasinho, igual essa aqui que eu plantei, ó, tá vendo? Essas aqui, ó, estão nesse vasinho aqui e com esfagno, né? Então, desse jeito aqui, vocês vão ter que regar um pouquinho menos, porque senão apodrece. Então, em vasinho com esfagno, vocês têm que observar, né? Sempre quando seca, você molha de novo. Agora, nos tronquinhos, pode molhar todos os dias que não vai ter problema nenhum, tá?
Até 2 vezes por dia, igual eu falei, vai depender muito do seu clima, porque cada região é um clima diferente, né? E precisa de sol, sim, tá? Pelo menos 1 a 2 horinhas de sol por dia. São plantas muito fáceis e muito legais para as pessoas que moram em apartamento, para as pessoas que moram em lugar onde não pega muito sol, né? Porque é em pouca luz solar que elas pegam durante o dia, né, elas vão desenvolver e vão florescer sem problema nenhum. Então são plantinhas muito legais, vocês só tem que ficar observando essa parte da umidade e a parte da luminosidade, tá? Precisam de um pouquinho de sol, sim, mas elas não podem um sol muito forte. Se o sol for muito forte, vai queimar, vai desidratar, vai matar elas, tá? E também não pode ficar muito tempo sem umidade, muito tempo sem molhar elas, porque senão as raizinhas secam com muita facilidade e depois que seca a raiz, já é um problema muito grande você conseguir salvar essas plantinhas, tá? Então, fica a dica aí em relação ao cultivo das mini e micro orquídeas. Outra coisa muito importante é adubação igual às outras, tá? Muita gente me pergunta, ai gente, como é que é a aduba mini, como é que é a aduba Wanda, como é que... Gente, aqui no meu orquidário é tudo igual, tá? Eu só uso adubo de crescimento, adubo de floração em todas, sem distinção nenhuma, tá? Do mesmo jeito que eu adubo eu adubo o resto tudinho. A única coisa que muda é que geralmente nessas micro, muito pequenininhas, eu não uso bocache, eu não uso aquele adubinho orgânico porque corre o risco de queimar, tá? Se for muito pequenininha, então nem vale a pena eu fazer uma trouxinha aqui, porque a mínima trouxinha que eu fizer pode correr o risco de queimar. Então essas plantinhas muito pequenininhas, eu só utilizo o adubo químico mesmo, tá? Sem utilizar mais nada, tá bom? Em relação às mini e micro, é isso que eu queria passar para vocês. Agora a gente vai para os bulbophyllums, vamos lá. Os bulbophyllums são plantas que gostam também de uma boa umidade. Tem algumas pessoas que cultivam essas plantas até no sphagnum puro, tá? E eles se desenvolvem super bem. Então são plantas que precisam de uma certa umidade para se desenvolver. Qualquer período sem umidade, qualquer período sem rega, ele começa a desidratar, né? Vocês podem ver aqui, ó, a gente passou por um período de calor muito intenso e ele tá na época de brotação, então ele tá gastando energia brotando, né? E com o calor ele começou a desidratar um pouquinho, tá vendo? Então, bulbophyllum também é relativamente fácil o cultivo, tá? Vocês só tem que ficar observando a parte aí também das regas. Eles também não gostam de um sol muito forte, tá? Aqui fica no sombrite de 80%. Tá bom? Então é uma planta também muito legal para quem mora em um lugar aí que não tem muito sol durante o dia, né? Cultiva suas plantas num lugar aí que não tem muito sol durante o dia. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem ele. E ele vai florescer sem problema nenhum. Também é uma planta que gosta, que geralmente na natureza vive, né? Ele vegeta em florestas mais fechadas e florestas mais úmidas, tá? Então é de região úmida, ele precisa de uma certa umidade. Não adianta você querer cultivar um bulbophyllum num lugar que não tem umidade nenhuma, porque se você fizer isso e também não molhar ele corretamente, tipo aqui, ele tá plantado no carvão puro, né? E um pouquinho de sphagnum por cima, eu molho todos os dias. Porque se não molhar, olha o que acontece em poucos dias. Tá vendo, ó? Some tudo, desidrata e morre muito fácil, tá? Então, isso aqui, ó, é resultado de ficar num lugar que pega um sol muito forte e sem molhar muito, né? Então, bulbophyllum é uma planta que eu aconselho muito, principalmente quem mora em regiões muito quentes, cultivar em vaso, tá? Porque cultivar em tronco e morar em região onde a umidade não é muito grande não é muito bom, acontece exatamente aquilo ali, desidrata e pode acabar morrendo, tá? Aqui eu tenho esse aqui, ó, também é um bulbophyllum, ele tá nesse tronquinho aqui, tá vendo? Tá desenvolvendo muito bem, mas eu coloquei bastante sphagnum e mantenho as regas diárias, então todo dia eu tô aqui molhando essa planta, né? Se você quiser plantar no tronco, pode plantar, mas tem que tomar cuidado aí com as regas, tá? Ele precisa constantemente de ter uma certa umidade. Lógico que nada em excesso, tá? Não pode pegar um bulbophyllum, enfiar ele dentro d'água e deixar ele lá, que não vai desenvolver, não vai para frente, vai apodrecer, né? Mas ele sempre precisa de umidade no substrato. Então, se você vê que já está secando, molha de novo, que ele vai desenvolver perfeitamente e você não vai ter problema, tá? O gênero bulbophyllum é um gênero muito legal, muito grande, de plantas muito exóticas e também vocês têm que observar muito o ácaro, tá? Geralmente bulbophyllum, ele atrai mais ataque de ácaro
porque as folhas dele é mais macinha, é uma folhinha mais mole, entendeu? Mais gordinha, vamos dizer assim, e os ácaros geralmente gostam muito, então tem que observar, tem que ficar de olho, qualquer sinal que você vê que tá começando a manchar as folhinhas, tá vendo aqui, ó, isso aqui eu já tratei, mas qualquer sinal que vocês verem que tá começando a manchar as folhinhas assim por baixo, corre, mistura água com leite em partes iguais e borrifa na planta toda. Vocês podem borrifar de 3 vezes por semana, durante um mês mais ou menos, que vocês vão estar acabando com o ataque dos ácaros aí neles, tá? Esse é o maior problema dos Bulbophyllums, eu acho, tá bom? É só observar a umidade, luminosidade, isso aí é uma coisa bem fácil, bem simples, que eu já ensinei várias vezes para vocês aqui, mas os ácaros realmente é um problema nessa espécie, tá? Então fica de olho aí, qualquer coisinha, se vocês verem que começou a ficar desse jeito aqui, ó, corre lá, mistura a aguinha com leite e borrifa nele todinho 3 vezes por semana durante um mês, tá? Tem que ter, como diz, tem que tá constantemente ali observando, né, e utilizando até o final essa mistura, porque senão não resolve. É uma coisa caseira, uma coisa bem simples, mas tem que ser aplicada da maneira correta, tá? Não adianta você vir aqui, jogar uma vez e achar que acabou, que não é assim, tá bom? Então, fica a dica aí também em relação ao cultivo deles, tá? Eu acho que eu nunca falei aqui nos vídeos aqui que os Bulbophyllums são mais fáceis de pegar ácaro, essas coisas, né? A outra planta, né, o terceiro gênero de hoje, que é relativamente fácil, mas muita gente tem problema, são as vandas, né? As vandas são orquídeas que geralmente quando a gente começa a gente fica apaixonado, não tem jeito de não ficar apaixonado, porque são orquídeas incríveis, né? Com essas raízes espetaculares delas aí, são plantas muito legais, relativamente fáceis de cultivar, mas ela tem um certo probleminha que muita gente às vezes não consegue conciliar essas duas coisas. O que é? Vandas são plantas de regiões com bastante sol, tá bom? Regiões bastante ensolaradas, porém muito úmidas. Aí que é o problema, né? Elas gostam de sol, mas elas gostam de umidade. E geralmente a gente cultiva elas em sombrite de 50%, tá? Então, quanto mais sol a vanda pegar, mais ela floresce. Ela vai florescer até 4 vezes por ano se você deixar ela num lugar que pega muito sol, tá? As vandas híbridas que eu falo, essas redondonas bonitas aí coloridas, tá? Se for vanda espécie, é só uma vez no ano mesmo. Mas se você coloca, né, no sol, na luminosidade correta, e quanto mais sol ela pegar, mais ela vai florescer bem, né? E melhor ela vai se desenvolver, desde que você dê a umidade certa. Então, o que acontece? Quanto mais sol pega, menos umidade tem, não é? Então você vai ter que molhar mais. As vandas você pode molhar todos os dias, todo santo dia você pode molhar as vandas, tá? Para elas poderem aproveitar maior a umidade, e uma hora muito legal para se molhar elas é à noite, tá? Porque à noite a temperatura baixa um pouquinho, vocês que moram em regiões muito quentes, a temperatura baixa durante a noite, mesmo que pouco, né, mas vai baixar, e aí você molha bastante, molha as folhas, molha muito as raízes, né, para a planta poder estar conseguindo absorver toda aquela umidade durante a noite. Uma dica muito legal, molha o chão também da região onde ela tá. Se você quiser colocar uma bacia por baixo assim, ó, das raízes ali, né, porque aquilo ali vai aumentar a umidade, vai subir a umidade ali para ela, e ela vai conseguir captar essa umidade, né, por meio aí das raízes. Outra dica muito legal para você manter a umidade nelas é vocês colocarem uma garrafinha pendurada, tá vendo? Inclusive tem que colocar mais água aqui. Eu sempre vivo trocando essa água aqui, mas tem que colocar de novo. A gente coloca uma garrafinha. Isso é uma dica muito legal, ó. Depois que eu fiz isso, as minhas vandas foram pra frente muito bem. Então, ó, a gente coloca uma garrafinha, fura um buraquinho na tampa, tá vendo? E coloca mais ou menos umas 2 raizinhas ali dentro, ó. E mantém essa garrafinha com água, lógico, sempre trocando essa água para não dar dengue, para não ter problema nenhum, tá bom? Mas sempre é bom vocês deixarem aí umas 2 raizinhas dentro, porque aí quando a planta precisar de umidade, ela tem de onde tirar, entendeu? Ela não vai ficar no seco totalmente, ela vai ter 2 raizinhas que estão sugando umidade para ela quando ela precisar. Então quem tem problema aí com umidade nas vandas, com vanda desidratando, regiões muito quentes, faz isso que tá perfeito, tá? Colocou uma garrafinha com água, colocou 2 raizinhas, tá ótimo.
É muito importante a quantidade de raízes, tá? Não coloca as raízes tudo, gente. Se você tem uma Wanda aí pequenininha que tá com 3 raizinhas, coloca só uma, tá? Porque se você enfia as raízes tudo aqui dentro na água, aí pode ocorrer um problema aí, né, de apodrecimento nas raízes, porque vai abafar as raízes tudo que ela tem e pode até acabar matando a planta, tá? Então, quando você tem uma vandinha, por exemplo, essa aqui, ó, tô com essa aqui com 3 raizinhas. Como eu ia fazer aqui? Eu ia colocar só uma. Pegava essa raizinha aqui, ó, colocava ali dentro, ela já ia estar ajudando aí e as outras ficavam, né, aí soltas. Então, ó, quando tem muita raiz, pode colocar 2, 3, não tem problema, tá? Mas geralmente só essa quantidade, não enfia as raízes tudo porque não funciona, tá? Mas mesmo assim, molhar todo dia, viu? Se você mora num lugar muito quente, então, assim, se você mora num lugar muito quente, né, que a umidade é muito baixa, você pode molhar até 2 vezes por dia, não tem problema, tá? Molha elas de manhãzinha antes do sol esquentar, molha elas da tardezinha, né, quando estiver escurecendo, tá perfeito, tá? Mas sempre com a garrafinha, que eu tenho certeza que vai mudar aí o resultado que você tá tendo com elas, tá? Então, em relação ao cultivo delas é esse, e uma coisa bem importante, aduba, tá, gente? Adubação de crescimento e adubação de floração sempre nelas. Se tiver o adubinho orgânico, pode colocar também, porque são plantas que gostam muito de adubo. Não tô dizendo para você entupir a planta de adubo, não, tá? É para você adubar igual você aduba as outras tudo, mas não esquece, tá? Porque geralmente se você não aduba ela, se você não dá os nutrientes para ela, ocorre, né, de começar a amarelar folha, cair folha, né? Então, geralmente os problemas aí que acontecem de amarelar as folhas, cair e ela ficar caneluda desse jeito, às vezes é falta de umidade no ambiente, né? Falta de regas ou então falta de nutrientes, tá? Então, mantenha a adubação das Wandas em dia, né? Num lugar que pega bastante sol, regas também diárias e tá perfeito, você vai ter resultados incríveis aí, tá? E florações, bastante florações durante o ano. Tá bom? Não vai florescer só uma vez, não, vai florescer várias vezes. E a última, né, o último gênero aí que eu queria falar nesse vídeo de hoje, porque já tá ficando bem grande, são os Dendrobiums espécie. Gente, os Dendrobiums espécie, geralmente eles precisam de estresse hídrico, não é? No vídeo passado eu falei para vocês que o Dendrobium anosmo é um dendróbio muito bom para todo mundo aí que está começando, porque ele não precisa disso. Então essa planta aqui, o anosmo, tá fora da nossa lista de hoje, né? Eu quero falar dos outros, esses outros aqui que precisam de um período de diminuição das regas para florescer. Muita gente começa a cultivar eles, não consegue fazer florescer, né? Não consegue ter resultado e aí desiste, acha que dendróbio é muito difícil, mas não é. É uma planta relativamente fácil. A única coisa que vocês precisam fazer é o seguinte: durante o ano todo praticamente, você vai molhar ele normalmente, tá bom? Secou, molhou de novo. Você vai adubar ele normalmente, igual as outras plantas, tudo, tá? Ele precisa de bastante luminosidade do sol, então você vai colocar no sombrite de 50%. Durante o ano todo ele vai ficar, praticamente o ano todo, né? Ele vai ficar nesse sombrite, recebendo regas constantes, recebendo adubação normal, igual as outras plantas que você tem aí. A partir de maio, tá? Mais ou menos no meio do mês de maio, mais pro final de maio, começo de junho, você vai mudar isso. Então você vai tirar ele de dentro do orquidário, você vai tirar eles do lugar onde era 50% e vai praticamente colocar no sol quente, no sol pleno lá fora e deixar ele lá. A partir desse período, você vai começar a diminuir um pouquinho as regas e vai parar a adubação totalmente. Isso vai causar um estresse na planta e vai fazer ela florescer. Entendeu? Eu não vou entrar muito em detalhes nos dendróbiums hoje, porque a gente não está mais no período de floração da maioria deles, então já não adianta mais vocês fazerem estresse hídrico, já passou o tempo, né? Foi a época aí que era para fazer. E outra coisa, sempre quando chega o período de começar a fazer o estresse deles, eu sempre gravo um vídeo aqui e falo assim: ó, pessoal, aqui agora é a hora, né? A partir de hoje vocês tiram ele daqui, coloca lá fora, faz isso, diminui as regas e tudo mais. Então, se vocês seguirem, a única coisa que vocês precisam fazer para o seu dendróbio florescer ano que vem, né? Você não ter problema, se você nunca viu floração deles, é se inscrever no canal. Então se inscreve aí, tá bom? Que aí, quando chegar o período de você começar a fazer o estresse, eu vou estar aqui, você pode ter certeza que eu vou estar aqui para estar auxiliando vocês e falando para vocês aí, né, como que vocês devem fazer, né, como que vocês vão estar cuidando deles aí para eles florescerem.
né? Mas até lá, os cuidados é o seguinte: sombrite de 50%, porque eles precisam de todo jeito de muita luminosidade, que são plantas de regiões com bastante sol, né? Você vai molhar sempre que você vê que secou o substrato, tá? Os bulbophyllums, igual eu falei, eles precisam de um substrato mais úmido. Os dendrobiums já não precisam disso. Então, você tem que esperar secar tudo para molhar de novo. Essa é uma regra aí da maioria das orquídeas, né? Então, você vai fazer as regas normais mesmo, né? Adubação, crescimento e floração, mesmo que não tá no período de floração, usa adubo de floração, tá bom? Porque isso vai aumentar a força dele aí e vai aumentar as chances dele florescer no período certo. Então, aduba certinho, né? Se você não usar adubo químico, pode usar o bocache, não tem problema. Então a gente está no período de crescimento deles. Nesse período que ele está emitindo brotação nova, você tem que dar a umidade que eles precisam, tá bom? E tem que dar bastante adubo para eles poderem desenvolver fortes, ter energia para fazer esses bulbos ficarem bonitos, né? Para quando chegar no período de floração eles florescerem. Então, o cuidado nesse momento com eles é esse. Tá? Não tem muito segredo não, são plantas fáceis e quando chegar no período de estresse hídrico, né, o período que vocês precisam parar de molhar, precisam colocar no lugar que pega mais sol, eu vou estar aqui para mostrar para vocês, para ensinar vocês como que vocês vão estar fazendo isso, tá? Quanto a isso não precisam se preocupar, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era esse, né? Queria falar aí pra vocês sobre as plantas de médio cultivo, vamos dizer assim. É lógico que existem várias outras, né? A gente pode colocar os oncidiums, que são plantas bem fáceis de cultivar, né? Oncidium acho que não tem erro aí. É uma plantinha que gosta de uma certa umidade do ambiente, não pode deixar ele muito tempo sem molhar, porque se secar as raízes também vai ter problema, tá? Então, assim, uma dica geral, porque existem várias orquídeas, não dá pra eu falar tudo aqui pra vocês, né? Lógico, mas orquídea de raiz fina, tá? Orquídeazinha de raizinha fina, igual aqui, ó, os bulbophyllums, raizinha fina, tá vendo? Os oncidiums também tem raizinha fina. Então, toda orquídea que você vê que tem a raizinha fina, toma cuidado. Ela gosta de mais umidade ambiente, tá bom? E ela não gosta de ficar muito tempo sem molhar. Se você fica muito tempo sem molhar elas, a raiz vai secar muito rápido, né? Então a raizinha morre e aí para ela se recuperar é muito mais complicado, tá? Para ela se reidratar, se ela debilitar, é mais complicado. Então a orquídea de raiz fina mantém as regas constantes e uma boa umidade ambiente, tá? Orquídeas de raízes grossas, igual as catleias, essas outras plantas, já é diferente. Elas já não é tão enjoada em relação a isso não, tá? Mas se vocês ficaram curiosos em saber aí sobre as raízes, orquídea de raiz fina, orquídea que não é e tudo mais, e quiser que eu explique isso em mais detalhes, é só colocar aí nos comentários, tá? Hoje eu vou ficando por aqui porque o vídeo tá enorme, eu espero ter ajudado, eu espero que o vídeo não tenha ficado confuso, espero não ter falado demais, mas igual fala, né? Vídeos assim, onde eu tô ensinando alguma coisa e explicando, eu tenho que falar muito, né? Pra todo mundo entender. E então é isso, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais vídeos aí sobre o cultivo das orquídeas, tá? Inclusive, se vocês têm alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo, tá? Tchau, tchau, gente. Fica todo mundo com Deus.